Olá a todos, bem-vindos à aula 13 do curso de Estrutura da Matéria. Meu nome é Luiz Gregório Dias e a aula de hoje vai ser sobre materiais semicondutores. Vai ser uma aula especial em que a gente foi em 2 laboratórios no Instituto de Física da USP para fazer uma filmagem. Então, só para dar uma introdução aqui, nos materiais semicondutores, a gente viu nas aulas anteriores que a estrutura de bandas do material vai definir se esse material vai ser um metal, quando não existe gap de energia e o elétron pode ser promovido da banda de valência para a banda de condução com pouco gasto de energia. Se o material vai ser um isolante, quando o gap de energia é grande, da ordem de 5 a 10 eletronvolts, ou se o gap de energia é intermediário, da ordem de 1 a 2 eletronvolts. Nesse caso, nós teremos um material semicondutores, e eu dei também um exemplo do arseneto de galho, que é um material semicondutor. A estrutura de bandas dele tem justamente a presença de uma banda de valência completamente preenchida, uma banda de condução vazia e a separação de em torno de 1,43 entre o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução. Tudo isso aqui é teoria. Hoje a gente vai ver na prática como esse cristal é produzido e para isso a gente vai, então, como eu disse, para 2 laboratórios lá do Instituto de Física. Vamos ver como é que foi essa visita. Então nós estamos aqui no laboratório do professor Alain Kivy, no Instituto de Física da USP, que é um dos poucos lugares no Brasil capaz de crescer cristais semicondutores com a técnica de epitaxia por feixe molecular. E para explicar para a gente o que é isso, o que é essa técnica, nós temos aqui o Thales e o Thiago, que são alunos de pós-graduação do professor Alain, alunos aqui do Instituto de Física da USP, que vão explicar para a gente como que a gente cresce esses cristais semicondutores nessa máquina aqui. Como que é o processo, Thales? Bom, professor, este aqui é o sistema de epitaxia por feixe molecular, que nós costumamos chamar de MBE, é a sigla, né, do nome em inglês, Molecular Beam Epitaxy. Ele tem basicamente 2 partes principais, que é uma câmara de ultra alto vácuo, e ali atrás, conectado nessa câmara, temos as células de efusão. Bom, as células de efusão não são nada mais do que pequenos fornos com material sólido dentro dela. Essa célula aquece esse material sólido e gera vapor a partir dele. Esse material são os elementos que vão construir o cristal. Exatamente. A gente vai formar um cristal que é formado desses elementos que são ali aquecidos na célula de efusão. Bom, a célula permite que esse vapor entre vagarosamente de maneira controlada por obturadores dentro do sistema de alto vácuo. Bom, o vapor aqui na atmosfera, por exemplo, em pressão ambiente, as moléculas do ar elas se comportam de maneira caótica, elas estão sempre colidindo e mudando de trajetória. Num ambiente de alto vácuo, isso é diferente. O livre caminho médio das moléculas é enorme, significa que elas percorrem uma longa distância antes de colidir umas com as outras. Quer dizer, na ausência de atmosfera não tem com que elas colidirem. Exatamente. Elas andam uma distância grande sem ter nenhuma colisão. Sem nenhuma colisão, exatamente. Bom, o que isso significa? Isso significa que esse vapor que entra dentro da câmara, ele se comporta como um feixe, né? E não de maneira caótica como as moléculas aqui na atmosfera. Daí vem o nome Molecular Beam. Que é esse feixe que a gente está vendo nessa animação entrando na câmara. Exatamente, é dessa maneira que isso acontece. E nesse momento, o que acontece quando você colide? Para onde é que essas moléculas vão e o que elas colidem? Bom, a gente cresce os cristais sobre uma base que a gente chama de substrato. Então a gente insere aqui na câmara de alto vácuo este substrato e a gente posiciona ele na trajetória do feixe molecular. Bom, essas moléculas do feixe, quando encontram a superfície do substrato, elas começam a se condensar sobre ela ou se depositar sobre essa superfície. É o que a gente está vendo também na animação aqui, que mostra então um esquema de como as moléculas vão se absorvendo na superfície do substrato. Isso, é isso que a gente está vendo aqui. Bom, como a animação mostra, essas moléculas, quando elas chegam nessa superfície, elas tendem a se alinhar verticalmente
com os átomos que já estavam lá, ou com, no caso, os átomos do substrato. Isso significa que o material que cresce, ele é uma réplica da estrutura daquele substrato. Agora, é importante que para isso poder acontecer, esses átomos têm que chegar na superfície, têm que se depositar na superfície numa taxa bem lenta para que esse alinhamento possa acontecer e esse cristal vá crescendo vagarosamente, camada por camada atômica. E o substrato também tem que estar aquecido, então tem algum sistema de aquecimento também do substrato. Sim, exatamente isso. Na verdade, existem vários parâmetros dentro da câmara que a gente tem que controlar, e um dos principais é exatamente a temperatura que esse substrato está, para facilitar esse alinhamento dos átomos. É o que a gente pode ver, então, nessa imagem que mostra o resistor que aquece o substrato. É isso que a gente está vendo? Exatamente isso. Aquela resistência que a gente está vendo nessa imagem é o aquecimento do substrato. Perfeito. E, Tiago, então nós temos as moléculas incidindo sobre o substrato, o cristal crescendo nessa direção vertical. Certo. E como que a gente sabe que está tudo ocorrendo do jeito que deveria ocorrer, que o cristal está crescendo na direção certa e numa estrutura cristalina, que é muito importante, como a gente viu na aula, para que formem as bandas de energia que a gente precisa. Como é que a gente acompanha esse crescimento? Certo. Para isso, nós usamos o RID. O RID é um sistema capaz de obter dados in situ e em tempo real do crescimento das estruturas sobre um determinado substrato. O RID é constituído de um canhão de elétrons. Esse canhão de elétrons produz um feixe. Esse feixe bate na amostra em crescimento, na estrutura em crescimento. Esse feixe também é parcialmente refletido e difratado. E nós visualizamos esse feixe refletido numa tela fluorescente ao lado oposto ao canhão de elétrons. Okay. Que é esse vídeo que a gente está vendo agora, dessa imagem, né, dessa difração de elétrons mesmo. Isso. E aí, quando nós observamos a reflexão espectral desse feixe, nós podemos ver que ela varia no tempo. Ela varia no tempo de acordo com os átomos que estão chegando na estrutura desse substrato. Nós temos isso num pôster que você possa ilustrar para quem está assistindo? Temos, para ficar um pouco mais didático. Então vamos lá no pôster? Certo. Bom, então nessa ilustração nós temos um exemplo de como funciona o crescimento no MBE. Aqui nós temos uma monocamada completa e isso indica que a reflexão espectral vai ter sua amplitude máxima, ou seja, sem espalhamento na tela fluorescente. Já quando nós temos a reflexão especular no pico, nós vamos ter 50% da camada completa, ou seja, o restante dos 50% está sendo espalhado pelos átomos, pelas ilhas de átomos que estão chegando na nossa estrutura. Assim, a cada pico de intensidade, nós podemos garantir que uma monocamada foi criada sobre o cristal. Thales, descreve para a gente, então, o que acontece depois que o cristal está crescido e a amostra está dentro da máquina. Bom, anexo à máquina, nós temos o que a gente chama de sala limpa. A sala limpa é um ambiente com atmosfera controlada, ele tem umidade controlada, quantidade de partículas na atmosfera ali controlada. Bom, isso é feito através de filtros do controle da entrada de ar dentro desse ambiente e, além disso, nós temos que tomar o cuidado de não trazer poeira para dentro da câmara, não levar poeira para dentro da câmara. Então, quando vamos entrar, a gente tem todo um procedimento de vestir proteção, touca para nosso cabelo não cair, para a poeira que está na gente, no nosso cabelo, não cair lá dentro, o avental, principalmente proteção para os pés, que é sempre cheia de poeira. E, bom, por que isso? Por dois motivos. Porque quando a gente vai tirar a amostra da câmara, o ar ambiente vai entrar na câmara. E isso pode contaminar a nossa câmara com poeira, com umidade, etc. Além disso, é claro, a gente não quer contaminar as amostras que a gente manipula. A gente não quer que a poeira fique na superfície do cristal que a gente acabou de crescer, assim como a umidade. Então, a amostra ela entra e sai por esse tubo, por esses trilhos aqui, ela não entra em contato com a atmosfera normal do laboratório, ela está sempre em ambiente controlado, é isso? Exatamente. Ela não entra em contato com a atmosfera regular, até que todo o processamento, tudo que a gente quer fazer com ela, esteja 100% terminado e ela esteja 100% protegida. E o que sai da máquina? É isso que o Thiago está mostrando, que é
cristal? Sim, o que sai da máquina é esse cristal aqui com essa aparência quase que metálica. Assim que ele sai da máquina, ele tem simplesmente essa aparência. Mas lá dentro da sala limpa, nós faremos um processamento. Essa amostra vai passar por uma série de processos físicos e químicos até que a gente consiga transformar ela num chip. Isto é, um dispositivo com várias estruturas muito pequenininhas, micrométricas, com uma geometria muito específica e até com contatos elétricos para que, enfim, isso seja um dispositivo completo com um uso específico. Então aqui a gente tem o resultado final desse processo todo. O que a gente tem aqui, Thales? Bom, aqui nós temos aquilo que conversávamos, que é a amostra pronta do jeito que ela sai da câmara sem passar por nenhum processo. O Thiago está trazendo para a gente da sala limpa uma amostra que foi processada, né? Está chegando na sua etapa final. Aqui a gente pode ver os quadradinhos, o efeito do processamento. Foi impresso um padrão em cima do cristal bruto. Exatamente isso. E aqui nós temos já a versão final pronta para fazer todas as medidas que a gente quiser, todos os testes que a gente quiser, um dispositivo 100% pronto. E, Thiago, em que tipo de dispositivo e que equipamento que a gente usa esse tipo de chip? Ele tem diversas utilidades. No nosso laboratório, nós trabalhamos com fotodetectores, com o desenvolvimento de fotodetectores de infravermelho e, mais atualmente, também nós estamos trabalhando com o desenvolvimento de células solares. Um fotodetetor de infravermelho, é como se fosse uma câmera que filma à noite? Isso, exatamente. E cada quadradinho desse representa um pixel numa imagem. Então, se, por exemplo, nós quiséssemos montar uma imagem de 1000 por 1000, um quadrado, nós teríamos que ter 1 milhão desses quadradinhos no nosso fotodetector. Então, quanto melhor a resolução da imagem que a gente precisa, mais quadradinhos a gente precisa para compor essa imagem. Exatamente. Cada quadradinho funciona, então, como um único elemento, um pontinho na imagem. Um pixel na imagem. Então, é isso. Gente, muito obrigado pela explicação. E agora a gente vai para um outro laboratório mostrar como que a gente pode usar esse tipo de amostra, não apenas em dispositivos, em câmeras ou em células solares, mas para fazer pesquisa de física básica. Então, a gente se vê lá no próximo laboratório. Para entender melhor como a gente pode usar esses cristais semicondutores em pesquisa em física, a gente está aqui no laboratório do professor Félix Hernandes, também do Instituto de Física da USP, e quem vai explicar para nós como esses processos são feitos é a Mina Ribeiro, que é aluna do professor Félix, de pós-graduação, prestes a defender o mestrado. E a Mina, a gente viu lá embaixo no laboratório com o Thiago e com o Thales como eles produzem esses cristais semicondutores e como eles produzem os dispositivos. Como é que vocês usam esses cristais aqui na pesquisa de vocês? Bom, a gente precisa desenhar o padrão de uma estrutura que chama barra Hall. Em cima do cristal. Isso, em cima do cristal. E ela fica mais ou menos com essa textura aqui que a gente pode ver nesse pedaço de amostra, que eu vou colocar aqui no microscópio. Que é um cristal parecido com o que a gente viu lá embaixo, saindo da... Isso, exatamente. É o próprio wafer, né, que sai depois que é crescido pela técnica de MBE. E aí depois o desenho que a gente vê é mais ou menos esse que está sendo mostrado aqui. Esse aqui é um microscópio digital, ele tem resolução para aumentar da ordem de 200 vezes. E a gente consegue ver mais ou menos o padrão do desenho. Depois que a amostra é processada pela técnica de litografia e tudo, a gente faz um ataque químico e consegue colocar os contatos elétricos e os fios que vão conduzir corrente no material semicondutor. São esses fios que estão aparecendo na imagem. Isso, que são exatamente esses fios aqui. Esses
esses bloquinhos, esses círculos em prateado são os contatos elétricos feitos com índio. E esses fios são os responsáveis que vão conduzir a corrente. Fala um pouquinho mais sobre o padrão que está impresso ali nessa amostra. Isso, a gente está vendo a amostra de cima, né? E o padrão é mais ou menos esse. A barra Hall ela é mais ou menos dessa maneira. Então você tem um canal que ele é central, que é o canal condutor, que a gente vai aplicar a corrente em 2 terminais, que é exatamente o que corresponde a esse canal aqui, onde tem esse contato elétrico e esse também, que eles estão exatamente nessa extremidade e nessa outra extremidade do canal condutor. Você também pode fazer contatos, 2 contatos em terminais acima ou terminais abaixo, que são exatamente esse par aqui de contatos elétricos aqui em cima e esse par de contatos aqui embaixo. Então você passa como se fosse uma corrente elétrica pela amostra. Isso, o que a gente faz você pode incidir, você injeta a corrente elétrica dentro desses 2 terminais, que é o canal condutor da barra, e você pode medir em 2 contatos, por exemplo, esses 2, que são exatamente esses correspondentes a esses 2 pedaços da barra, e você, se eles forem paralelos à direção de propagação da corrente, você obtém, por exemplo, a mobilidade dos portadores de carga, que é uma das propriedades importantes nessa área de matéria condensada. E o que você vai fazer então é incidir um laser. Isso, a gente usa luz para conseguir estudar a mobilidade, né? Estudar como é que é a dinâmica dos elétrons e dos buracos no material semicondutor através dessa estrutura da barra Hall. Então vamos lá ver como que o laser incide sobre a amostra? Sim, vamos lá. Que luz é uma onda, mas também é composta de fótons, que são partículas que têm determinadas propriedades. Aqui você tem uma fonte de luz. Que tipo de fonte de luz é essa? Bom, antes de falar da fonte de luz, é importante saber que o processo de absorção óptica, ele depende da estrutura de bandas do material. Então é muito interessante que a gente consiga ter uma fonte de luz que permita com que a gente selecione um comprimento de onda que é adequado para um determinado material que a gente quer estudar. A fonte de luz que a gente usa é um laser de titânio e safira, que é um laser. Esse laser ele opera no espectro do infravermelho, ou seja, ele varia o comprimento de onda dele de 700 a 1000 nanômetros. Então como que você guia essa luz até a amostra? Porque ela está saindo daqui, como é que você guia até ela incidir no semicondutor? Sim, a luz sai da cavidade óptica do laser, passa por alguns elementos ópticos, como por exemplo a fibra óptica, né, que vai conduzir o laser, o feixe de luz até essa segunda mesa. Então esse vermelho que a gente está enxergando aqui é o laser dentro da fibra óptica. Isso, é o laser que está dentro da fibra óptica que está sendo conduzido através das reflexões internas que a fibra óptica tem, né, que é essa propriedade. Aí ele passa por esse conjunto de lentes que está aqui nessa mesa. Isso, ele vai passar por alguns espelhos planos que vão refletir o feixe de luz, vai passar por lentes que na maioria das vezes servem para colimar o feixe, para que a gente consiga manter a potência que está saindo do laser aqui até chegar na amostra, o que permite que a gente consiga uma intensidade de sinal melhor, né, mais estável quando a gente for fazer as medidas ópticas. É importante lembrar o caminho óptico, ele passa por um comprimento que tem um estágio motorizado que permite você variar o instante que o feixe chega na amostra. Então, de uma certa maneira, a gente pode saber que 30 centímetros equivale a 1 nanosegundo. Então, por conta da velocidade da luz, isso, o quanto a luz percorre nesse intervalo de tempo. Isso, exatamente isso. Amina, então o laser ele sai da fibra óptica nesse ponto aqui, não é isso? E daqui para
qual que é o caminho que o laser percorre até chegar na amostra? Isso, ele sai dessa fibra ótica aqui, passa por esse espelho plano que vai refletir o feixe, passa por lentes que vão convergir, vão colimar o feixe e percorre esse caminho até chegar lá na amostra que fica dentro desse criostato. Resfriada. Né? Isso, resfriado. É importante entender que o caminho óptico ele passa por um comprimento que permite que tenha um estágio motorizado que permite que a gente varie o instante que o feixe chega lá no criostato, lá na amostra. De tal forma que 30 centímetros equivale a 1 nanosegundo. Por conta da velocidade da luz. Isso. Esse é um exercício que a gente vai colocar na aula para o pessoal fazer. Bom, uma vez que o laser ele chega na amostra dentro do criostato, o criostato trabalha com fluidos criogênicos, como hélio e nitrogênio líquido, e aí a gente consegue resfriar isso a baixas temperaturas. Quão baixas são essas temperaturas, né? A gente consegue usar o nitrogênio líquido, que faz com que a temperatura chegue a pelo menos 77 Kelvin, que é da ordem de menos 200 graus Celsius. A gente usa também hélio líquido para conseguir abaixar ainda mais a temperatura até 4 Kelvin. E ainda é permitido usar uma bomba mecânica para diminuir a pressão dentro do criostato e fazer com que o hélio chegue à temperatura de 1,2 Kelvin. Então, esse criostato, ele permite que a gente trabalhe com uma temperatura que varia entre 1,2 até 300 Kelvin. Além dele ter bobinas supercondutoras que geram um campo magnético da ordem de 8 Tesla. Se a gente lembrar do campo magnético da Terra, na linha do Equador, é da ordem de 30 microtesla. Então, 8 Tesla é um campo extremamente alto. Então, por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes a gente tem até umas plaquinhas para dizer se o campo magnético está ligado ou não. Então, tem alguns cuidados que são importantes na hora de trabalhar. Milhares de vezes mais forte que o campo magnético da Terra. Tem que tomar, é um campo magnético extremamente alto. Ok. Extremamente alto. Amina, no curso a gente viu que os elétrons no semicondutor estão em bandas de energia. Então, o que acontece quando o laser bate no cristal semicondutor? Então, a gente usa o laser para fornecer energia de um elétron, por exemplo, que está na banda de valência, para que ele consiga acessar a banda de condução. Essa energia que ele precisa para acessar a banda de condução e passar a conduzir corrente elétrica depende da energia do gap, que é a energia que distancia a banda de condução da banda de valência. Então, se você incide, por exemplo, uma luz de laser com comprimento de onda lambda, esse elétron ele vai ganhar energia suficiente para conseguir ir para a banda de condução e aí ele cria uma espécie de... ele abre um espaço aqui na banda de valência. Que é um buraco. Esse espaço, isso, a gente chama de buraco. Esse processo de absorção de luz, ele é chamado de... ele caracteriza a criação do par elétron-buraco, né? Certo. Então, isso aqui é o que a gente diz que é absorção de luz, é a criação do par elétron-buraco. Mas, se por outro caso tem elétrons na banda de condução, que eles têm muita energia, o elétron está sempre querendo arranjar um estado de energia que seja mais estável, né? Então, ele sofre um processo de recombinação. Então, ele passa da banda de condução para a banda de valência, né? E nesse processo de recombinação, ele emite um fóton. Um outro fóton diferente daquele que chegou. Que foi absorvido. Que foi absorvido quando a gente incidiu o laser, né? Esse processo de recombinação a gente pode... é o que caracteriza a fotoluminescência, né? Então, é uma das maneiras que a gente tem
para estudar a estrutura de banda do material e você conseguir entender mais como que são os fenômenos físicos no semicondutor. Quer dizer, um decaimento do elétron da banda de condução para a banda de valência, emitindo um fóton com uma energia que é igual à diferença A energia do gap. Isso. Muito Se bom. não for a energia do gap, não tem transição eletrônica. Perfeito. Bom, obrigado pela explicação. Espero que todo mundo tenha gostado dessa aula de semicondutores e até a próxima.